Olá, sejam bem-vindos, alunos do nono ano. Eu sou a professora Juliana e vocês já me conhecem, né? Tenho certeza que vocês estão achando que é aula de educação física. Hoje não. Hoje é uma aula do componente curricular tecnologia. E para isso a gente tem uma professora super especial que vai ministrar essa aula e eu vou ficar de olho no chat de vocês. Seja bem-vinda, professora Renata. Olá, tudo bem, pessoal? É sempre um prazer estar com vocês. Então, como a Juliana já me apresentou, meu nome é Renata, eu trabalho com tecnologias, sou formadora de professores, também trabalho com educação midiática e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como nós nos informamos. E aí, pessoal, como nós nos informamos, não é verdade? Vou até pedir para começarem já a apresentar um slide lá para vocês. Pode passar para a próxima, por favor. Então, olha só, precisamos nos informar para poder tomar decisões sobre tudo que afeta a nossa vida. Todos temos direito de receber informações sobre assuntos que interessam a sociedade, como política, saúde, cultura, esportes, meio ambiente, notícias e muitos outros. Ou seja, pessoal, nós temos direito à informação a todas as informações, para tomar qualquer tipo de decisão na nossa vida. Seja ela pequena, seja ela grande, de qualquer coisa que nos afete. Então, por exemplo, Juliana vai hoje ter que sair e viajar, se isso fosse liberado, ok? Ela vai para um lugar onde ela não sabe se vai estar frio ou se vai estar calor. Não sabe que roupa que ela tem que colocar na mala. Então, ela entra num site de informações de clima e ela pode, então, escolher qual é a roupa adequada para utilizar ou para levar nessa viagem. Da mesma forma, quando nós vamos, por exemplo, votar, vocês já estão chegando numa idade onde podem votar e podem exercer esse direito cidadão. Quando você tem acesso a essas informações, você então pode tomar a decisão da melhor forma possível, sabendo quem são esses candidatos, quem são essas pessoas, ou no caso da pandemia, tem informações adequadas sobre saúde e etc. Então, ter direito à informação é um direito mesmo, de fato, que você tem para poder tomar a melhor decisão para você, ok? Mas eu quero fazer uma perguntinha inicial para a gente começar a interagir lá no chat, porque hoje vocês vão interagir bastante lá no chat. E a pergunta que eu tenho a fazer é: como que você se informa? Como você se informa, pessoal? Vocês vão listar para mim fontes de informação que vocês usam, mas eu quero que vocês sejam específicos nesse listar, tá bom? Se vocês utilizam jornal, que tipo de jornal? Eu me informo pela TV? Que tipo de canal? Eu uso site. Que tipo de site? Que site você está se informando, tá bom? Por amigos, por família, por WhatsApp. Eu quero saber exatamente como é que vocês estão se informando e que vocês coloquem lá pra gente via chat, combinado? Vocês terão, então, um minutinho para fazer essa interação e aí a Ju já volta com essas respostas de vocês, ok? Vamos lá! Vamos lá, então? Vamos lá, tem algumas respostas aqui. A Ana Clara, Israel e Yasmin falaram que é pelo WhatsApp. Mas como, né? Não falaram qual é o meio exatamente, né? Qual o local. A Lara, o Carlos, o Marco, a Evelyn, a Brenda falaram que é pelo Face, pelas redes sociais.
O Wendel, o Márcio, o José e o Jorge falaram que ela pela TV através do jornal. Sim, são muitas fontes de informações que nós temos, né? Mas será que todas elas são fontes de imprensa, né? São jornalísticas, são notícias ou não? Algumas são de outros tipos de meios que não são tão confiáveis assim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo dessa aula, pessoal. Se puder mostrar o próximo slide, por favor. Então, olha só, nós recebemos muitos tipos de mensagens, né? Durante todo o dia, o tempo todo. E elas não são da mesma natureza. Será que alguma daquelas que nós recebemos, elas, por exemplo, de um grupo do WhatsApp, como foi colocado aí pelos alunos, será que elas são equivalentes a uma notícia jornalística? Será que uma rede social ela tem uma informação equivalente a uma notícia jornalística? Elas têm o mesmo peso, as mesmas definições, elas buscam as mesmas fontes e as mesmas sociabilidades, as mesmas validações para poder serem confiáveis da mesma forma? Vamos conversar um pouquinho então sobre isso. A próxima imagem que eu vou mostrar para vocês está falando sobre como nós nos informamos. E aí nós vamos partir para falar um pouquinho de como era antigamente. Nas outras aulas nós falamos sobre isso e foi bem bacana esse comentário de um aluno, onde ele perguntou como era na nossa época, a minha e da Ju, como nós nos informávamos na nossa época. E, de fato, era diferente. Quando nós pensamos em como era antigamente, nós tínhamos poucas mídias, poucos grupos ou empresas que tinham capacidade tanto econômica quanto tecnológica para poder publicar informações e fazer com que essas informações chegassem a um grande número de pessoas. Então, nós tínhamos pouquíssimos meios de comunicação para isso. O meu avô, por exemplo, costumava descer para o centro da cidade onde eu moro, pegar jornais impressos de uma única empresa e distribuir para na minha rua inteirinha, de vizinha em vizinha, para chegar na minha casa, para que nós pudéssemos ter o jornal impresso da cidade e assim ter informações sobre a cidade, informações sobre aquilo que estava se passando ali. Essa mídia a gente tinha comunicação de poucos para muitos, ou seja, poucos detinham esse poder de transmitir essa informação para muitas pessoas que recebiam. Hoje em dia, nós já vivemos uma outra demanda. Nós temos informação de muitos para muitos, não é? Então, hoje, qualquer um pode publicar qualquer coisa para que ela chegue a um grande número de pessoas. Não é incomum nós vemos pessoas com seus celulares, né, ou registrando ou consumindo informações de todos os âmbitos, o que faz com que as informações viralizem muito facilmente. Ou seja, eu tenho uma informação X, não tenho certeza se aquela informação é correta, 100% confiável, mas eu passo essa informação para frente. Isso faz com que a gente viralize ou a gente transmita conhecimento de situações que não são tão reais assim. Tem uma próxima imagem que vocês vão ver agora, que é de um hidrante. Hidrante não é algo tão comum no Brasil, mas é algo muito comum para fora, onde a partir do hidrante, ele sai a água, né? Tem os dutos finais da saída de água da cidade, ou que vai ser direcionado para as casas da região. E aí nós vamos falar sobre uma superabundância de informações. Superabundância, que relação a gente estabelece com aquela imagem, né, do hidrante? Superabundância é algo que está em excesso, né, muito fora do normal. Então, aquela água jorrando daquele hidrante é uma superabundância de água saindo de um local. E a superabundância de informações? Nós temos hoje das mídias, dos nossos meios online, uma superabundância de informações que são jorradas por todos os lados, que são trazidas a nós. Nem sempre elas são produzidas nem por pessoas, gente. Nós temos casos até de animais, né, que carregam câmerazinha nas costas e eles são produtores de conteúdo. Né? Então, se vocês pesquisarem pela internet, vocês vão ver que tem possibilidades infinitas. No caso desse cachorrinho, ele vai andando no dia a dia, vai se locomovendo pela cidade e filmando o seu dono.
Então, quando o dono vai andar de skate, ele também está andando ele está acompanhando, fazendo a filmagem do dono. Quando o dono está indo para casa, ele está acompanhando. E aí tudo que está se passando no dia a dia é filmado e transmitido para algum local de vídeos. Tem vários, na verdade. Então, hoje, qualquer pessoa, qualquer tipo de ferramenta pode ser utilizada tanto para produzir conteúdo quanto para transmitir, ou então para consumir também conteúdos, né? Vou até pedir para passar no próximo slide. Isso gera, gente, uma coisa que nós chamamos de poluição informacional. O que seria uma poluição informacional, né? Pensando que nós temos poluição de rios, poluição de mares, poluição de matas, né? O que seria uma poluição informacional? Vocês sabem dizer? Vamos então colocá-la para a gente no chat. O que é uma poluição informacional? O que vocês entendem por isso? Poluição informacional. Enquanto vocês vão escrevendo, a gente vai conversando um pouquinho mais sobre isso. Vocês podem notar que nessa imagem, que vai ser mostrada novamente para vocês, nós temos vários quadrinhos com diversas situações aparecendo, e essas informações elas não são tão claras, ou seja, fica poluído visualmente, né? A gente não consegue determinar exatamente quantas situações tem ali. E aí, quando nós falamos de poluição, a gente está falando de uma enorme quantidade de produtos recebidos, de informações recebidas que causam algo, né? Vamos ver se alguém já colocou alguma coisa no chat para a Ju falar para a gente. Eles estão começando a enviar aqui, mas tem bastante alunos, ó. A Letícia, a Monique, Isabel, Caio, Rafael, que falaram que é uma grande quantidade de informações. Sim, isso mesmo. Uma grande quantidade de informações que a gente recebe o tempo todo. Isso inclui notícia, publicidade, propaganda, campanhas, mensagens, todo tipo de informação possível. Mas aí eu pergunto, será que todas elas são confiáveis? Será que todas essas informações que nós recebemos ao longo do dia e das diversas mídias que nós recebemos, será que são todas confiáveis? Ou será que não? Né? Então vamos passar para o próximo slide. E aí você já pensou sobre isso? À medida que indivíduos, empresas, veículos de comunicação, organizações de governo, ONGs e muitos outros podem se comunicar diretamente com o público, muitas coisas chegam até nós pelos mais diversos canais, né? E eu vou parar um pouquinho aqui. Nós temos muitas formas de nos comunicar e receber esse tipo de informações. E cada um deles tem um determinado tipo de tendência, o que ele quer trazer para nós. Então eu quero que vocês observem bem os próximos 2 slides que eu vou mostrar, porque depois nós vamos ter uma interação que vai depender desses 2 slides, ok? Então o próximo slide, ó, toda mensagem ela tem um propósito, certo? Então nós temos o propósito em documentar, informar, influenciar. Documentar, por exemplo, quando você quer realmente trazer informações pertinentes sobre determinados assuntos. Então, eu quero trazer uma documentação sobre o que aconteceu no período de pandemia, onde todos estavam isolados socialmente. Eu quero documentar tudo que se sabe sobre videogames, por exemplo. Então, você documenta determinados assuntos. Informar é bem jornalismo mesmo, tá? Então, pensando naquilo que nós recebemos de informações durante o nosso dia a dia. Mas aí de mídias jornalísticas, ok? E influenciar. Nós recebemos muitas coisas influenciadas ao longo do dia. Então, por exemplo, tal blogueira está usando tal batom de tal marca que vocês vão receber lá o nome da marca na foto dela. Isso é uma propaganda de influência, onde você está vendo que ele está te influenciando a partir de algo que ele está usando. Tá? Ele está se mostrando ali naquele sentido para vocês. O próximo slide. E aí nós vamos começar a interagir em relação a isso. Eu quero que vocês... E aí nós temos o
de persuadir, de entreter e de vender. Então, persuadir. Propaganda, gente. Elas estão nos persuadindo a comprar algo. Nenhuma propaganda é feita pensando que você vai olhar para ela e falar: não, não quero isso para mim. Toda propaganda ela é feita com o propósito de fazer você comprar aquele determinado produto que está sendo oferecido por ela. Ou entretenimento. Humor. Entretenimento normalmente envolve você ficar preso naquele vídeo, naquela situação, para que você se mantenha conectado com aquela situação. E aí normalmente traz humor e etc. Ou vender algo, né? Quando você está persuadindo alguém, você está também vendendo algo. A gente vê muito isso nas publicidades espalhadas pela cidade. Não é muito comum, a gente vê outdoor, publicidades, elas estão querendo trazer uma venda também para aquele produto. Pensando nisso, nós vamos mostrar agora 3 slides para vocês, com 3 tipos diferentes de produtos, que vocês vão ver ali de documentações. E vocês vão dizer pelo chat quais são os propósitos delas, tá? Então vocês vão ver as 3, e aí vocês vão colocar lá para a Ju: a 1 é para isso, a 2 é para aquilo, a 3 é para aquele outro. Tudo bem? A primeira imagem que vai aparecer para vocês. Lá. Usain Bolt já chegou ao Japão para o Tóquio 2020. Qual será o objetivo desse tipo de informação? Hein? Essa é a número 1, ok? Mandem lá para a Ju, pelo chat, qual é o tipo de propósito dessa informação. Será que é persuadir? Será que é vender? Será que é entreter? Será que é informar? Tá bom? A número 2. Olá, e agora, gente? Um texto da Wikipedia. O que será que esse texto está trazendo para a gente? Ele também está vendendo? Está entretendo? Está documentando? Está reportando? Está persuadindo? O que será que é o propósito desse texto? Ele é o número 2, ok? E o terceiro? Não, acho que é um anterior. Volta um slide, por favor. Volta um. Isso tem que estar voltando no terceiro, que é esse último lá de cima, mas tudo bem. Podem mandar só desses 2, que não tem problema nenhum. Desse primeiro, falando sobre o Usain Bolt, já chegou lá em Tóquio 2020, e desse do Wikipedia, dizendo alguma coisa sobre o Usain Bolt. E aí, gente, quais são os propósitos desse tipo de informação? Vamos lá, vocês têm 1 minutinho, e aí já podem... a Ju vai trazer então o que vocês trouxeram para ela, ok? Vamos lá. E aí, Ju, eles relataram alguma coisa? Trouxeram o que as imagens estão trazendo para eles? Sim, sim, professora. Olha, tem uma divergência aqui. Vamos lá. Na 1, o Nicolas e a Esther falaram que é para informar. O Eduardo e a Alice e a Rafaela falaram que é uma propaganda. E aí? Na verdade, a número 1, que é a imagem do Usain Bolt, já está a caminho de Tóquio 2020,
ela é para entreter, né? Então, me vendo agora? Ela é para entreter. Essa é a primeira imagem do Zen Bolt em Dupla Talk 2020. A segunda que vocês não estão... Quer falar, Ju? Pode falar. A segunda, eles também falaram que é para informar. Eles estão certos? Ah, muito bacana. A segunda, no caso, que não apareceu para vocês, era do Zen Bolt fazendo propaganda de um tênis. Essa, no caso, era para vender, tá bom? Então, nós estamos só passando porque não apareceu para vocês. Já a terceira, que é a do Wikipedia, aqui é a segunda para vocês. Ela de reportagem, ela é uma documentação. Então, as pessoas entram no Wikipedia e podem publicar aquilo que elas sabem sobre o Zen Bolt e fazer uma curadoria de materiais. Então, ela é usada para documentar algo sobre aquela pessoa, ok? Ou sobre qualquer assunto, ou sobre qualquer tema. Tanto que, se vocês entrarem lá, nós temos uma diversidade imensa de possibilidades, não é? De temas a serem pesquisados. E aí, a gente vai pedir para entrar na próxima imagem. Quando nós pensamos em tudo que nós recebemos de mídia, nós temos uma seguinte questão. As mensagens, elas podem ser úteis e informativas, mas elas também podem promover uma desinformação, preconceito, discurso de ódio. E aí, como que nós lidamos com isso, não é verdade? Como que nós sabemos se a informação que que está chegando a nós é uma informação adequada ou não é adequada? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso agora. Nessa imagem, por exemplo, vocês podem ver em cima uma cachoeira, né, com um rio, uma lagoa que se formou, que se encerra em determinado ponto, fazendo uma alusão ao terraplanismo, que foi tão falado durante um tempo por aí. Será que essas informações que circulavam sobre o terraplanismo eram informações verídicas, validadas, ou informações que foram sendo lançadas nas redes e as pessoas foram trazendo para si como verdades absolutas, não é? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem uma imagem ali do Thomas, que é um brinquedo, né, um trenzinho de criança, e dentro dele tem uma arma. Eu quero que vocês fixem bem nessa imagem, porque logo nós vamos retomar ela, tá bom? Nós vamos trazer ela de volta para conversar, mas para que vocês lembrem dela. Então, é um trenzinho de brinquedo e dentro dele tem uma arma, tá? Para a gente conversar sobre o que isso significa. E o tão falado fake news, né? Que vocês gostam tanto de falar, e tem a imagem ali do fake news. Pode passar para o próximo slide, por favor. Ó, por isso, para que você possa se informar e tomar decisões com confiança, nós vamos começar a criar algumas rubricas, ou seja, alguns itens que vocês precisam olhar e para validar se aquela informação que vocês estão trazendo ou estão lendo são informações que realmente mereçam ser creditadas como verdadeiras ou não, que elas não merecem isso e merecem ser descartadas, não é verdade? A primeira rubrica de todas é primeiro pensar de onde veio essa imagem, ou de onde veio essa informação. Essa informação, ela veio de um site que é confiável? Ou ela veio de um site sensacionalista, que quer apenas causar polêmica? Não é verdade? Importantíssimo pensar sobre isso. Essa informação, a gente sabe quem publicou? Opa, tá ali mostrando quem publicou. Não, não está mostrando quem publicou. Será que é algo que não tem uma assinatura de alguém que validou? Será que eu devo repassar isso para frente? Na verdade, temos que pensar sobre isso. Dando continuidade, eu quero perguntar para vocês, e mais uma vez eu vou dar um tempinho para que vocês me respondam, o que é uma notícia? Vocês sabem me dizer, gente, o que é uma notícia? Vamos lá, vocês têm um minutinho para pensar e me responder o que é uma notícia via chat. A Ju daqui a pouco vai voltar com essa informação que vocês trouxerem, ok?
E aí, Ju, eles trouxeram alguma informação para eles? O que é uma notícia? O que eles trouxeram sobre isso? Trouxeram sim, viu? Eles estão ligados. César, Isabela, Breno, Amanda falaram que é uma forma de informar as pessoas sobre algum fato que aconteceu. É isso mesmo, gente. Uma notícia ela é uma forma de você se informar sobre algum tipo de uma situação que ocorre, né? Agora, como nós nos informamos, na verdade? Será que essas notícias que chegam até nós, elas são de fato validadas e mereçam ser transmitidas? Vou pedir para passar para o próximo slide. Uma notícia, gente, normalmente é o jornalismo que traz esse tipo de informação de forma confiável, tá? Agora, e acessível também. Por que que o jornalismo ele tem esse âmbito de trazer uma notícia de forma confiável? Primeiro, porque ele faz uma curadoria de materiais, de seleção de materiais, onde ele valida aquilo, onde ele tem um grupo que conversa sobre aquele tema, onde ele traz informações pertinentes sobre aquilo, com imagens, com um linguajar adequado, para que todos possam conversar e entender aquilo que está se trazendo. Inclusive, existem mídias que são especializadas em trazer informações para o público estudante, né? Então, você tem mídias que são adequadas para falar exatamente para um público estudante, com uma linguagem adequada para quem é estudante. Mas não é só isso. Nós temos que ter ciência de como olhar para uma notícia, sendo ela jornalística ou não, e saber se ela de fato compensa e vale a pena ser publicada, repassada, ou então validada para nós como uma informação adequada. A primeira coisa que nós devemos olhar é se ela é objetiva. Uma das características de uma notícia boa é que ela é objetiva, ela vai direto ao foco daquilo que está sendo trabalhado. Ela não fica rodeando, mandando você clicar e ir para frente, para depois você chegar ao ponto do que está sendo conversado naquela notícia. Não, ela simplesmente fala para você de cara e vai seguindo o fluxo da notícia, a informação que você quer, precisa saber. Uma notícia também que é importante, que é validada, ela é equilibrada. Ou seja, ela não é tendenciosa para nenhuma vertente que possa existir, nem por um lado, nem pelo outro. Ela se equilibra e nesse equilíbrio ela flui de maneira tranquila e de maneira que possa, então, ser entendida por todos os lados, e aí cada um vai ler segundo a sua forma de pensar, ok? Mas a notícia em si, ela é equilibrada. Um terceiro ponto que nós temos sempre que validar é que ela traz sempre evidências, tá? Então, se uma notícia, por exemplo, sobre o coronavírus, que é algo que nós estamos ouvindo muito falar, né, hoje em dia, até por isso que nós estamos tendo as aulas online e tem a conta de sistema remoto. A notícia que você leu, ela foi objetiva? Ela foi direto ao ponto que você precisava que fosse? Ela era equilibrada? Ela trazia diversas visões, ela trazia os pontos de vistas possíveis de maneira equilibrada, sem ser tendencioso para um lado ou por outro? Ela trazia evidências, ou seja, ela trazia sinais de que aquilo realmente era validado, especialmente pensando nos especialistas que compõem esse tema, que podem falar desse tema. Conversando sobre, trazendo a Juliana como exemplo de novo. Juliana é profissional de educação física. Eu não sou uma profissional de educação física. E eu falei para ela, Ju, tô com tanta dor no meu ombro, e ela falou para mim, antes da gente entrar na aula, ela falou, Rê, depois que você terminar, deita no chão, faz isso, isso e isso, porque ela estudou sobre isso, ela sabe como fazer essa dor minha ser aliviada, essa dor que eu tô carregando nos ombros agora. Então, a Juliana é uma profissional especializada nessa área que pode me auxiliar com essa dor. Eu não sou uma profissional especializada em atividades físicas. Então, eu não posso validar, eu não posso falar em nome da Juliana, né? Porque ela é a profissional que fala sobre isso, não é verdade? Da mesma forma, gente, sobre, por exemplo, o coronavírus. Será que aquela reportagem que você pegou jornalística, ela tem nela especialistas que falam sobre isso? Que estão validando aquilo que está sendo dito? Então, são sinais de que aquilo deve ser validado como uma informação que vale a pena
ou não deve ser validado como uma informação que deve ser repassada, ok? Pode mostrar para mim, por favor, o próximo slide? Uma outra característica, gente, de uma informação, de uma notícia, é que se uma notícia é publicada por um veículo de comunicação ou por algum jornalista profissional, significa que alguém se responsabiliza por aquilo, se responsabiliza por aquela informação. E aí tem, então, a assinatura dessa pessoa embaixo, ou participando daquilo. Mas por que isso é importante, na verdade? Por que é importante alguém se responsabilizar por uma informação que é postada? Enquanto vocês escrevem isso para a Ju, eu vou trazer para vocês aquela imagem. Lembra que eu falei para vocês, gravem aquela imagem do trenzinho com arma dentro? Vamos conversar sobre isso depois? Escrevam para a Ju, então. Por que é importante, lá no chat, ter a validação de alguém que se responsabiliza por aquela informação? Enquanto isso, nós vamos conversando sobre esse tema da arma de brinquedo. Essa arma, dentro do trenzinho, ela saiu dentro de um site dizendo o seguinte: no Brasil, entraram em um banco com uma criança portando um brinquedo de um trenzinho, que era do Thomas e seus amigos. E quando essa pessoa entrou para dentro do banco, o adulto que estava junto pegou o brinquedo, abriu, tirou a arma e assaltou o banco. Todo mundo já fica em pânico, né? Já começaram a passar pelos grupos de WhatsApp, começaram a validar isso como sendo real, verdadeiro. E aí, gente, sabe qual é a verdade disso tudo? A verdade disso tudo é que só o brinquedo existia mesmo. O resto, mais nada. Esse brinquedo, quando você investiga e vai atrás de verdade disso, você descobre que o brinquedo, ele é um brinquedo chinês, feito por um chinês, que tem um museu na casa dele, e ele fabrica brinquedos, assim, para trazer sensacionalismo mesmo, mas não que era para saltar nada. A arma era de brinquedo, o trem também, né, já era um trem de brinquedo, e aquilo ficou na casa dele, como exposição. Mas o site sensacionalista já lançou isso na internet como sendo um assalto a banco no Brasil. Entende, gente, como a gente transforma algumas informações que não são verídicas em fatos e transmite por aí? Né? Aquele site, por exemplo, ninguém estava se responsabilizando por aquela informação. E também não estava dentro daquela rubrica anterior que nós conversamos sobre os pontos que devem ser averiguados. Ju, alguém respondeu para você a questão da responsabilidade? Tem um monte de respostas aqui. Só bom. que, infelizmente, a gente ainda tem pessoas aqui que estão fugindo do tema da nossa aula, colocando outras coisas que não são pertinentes. Galera, vamos focar na aula. Estamos aqui à disposição para trazer informações, conhecimento para vocês. Tá bom? Olha, a Juliana, Antônio, a Madalena falaram que é importante porque mostra que é algum estudo que gerou aquela informação. Já o Paulo fala que mostra maior segurança na notícia. E aí a gente tem aqui, ó, para a gente saber, foi quem falou, foi o José Daniel, para a gente saber que não é fake news. Isso, todas essas informações que vocês trouxeram estão corretas. Nós utilizamos, então, também saber que aquela informação tem assinatura de alguém, porque sabemos que tem uma responsabilidade por trás. Lembrando que isso não nos isenta de culpa por divulgar uma informação que não seja adequada, ok? Se você divulga uma informação que não passou por aquela rubrica anterior, vamos lembrar? Se ela não tem um site confiável, se ela não tem evidências validadas, se ela não tem especialistas que foram falar sobre aquele tema, se ela não está num site adequado, é um site sensacionalista, etc. Então, tudo isso conta muito, né? E aí, o fato de ter alguém que assina, também essa pessoa é responsável pela informação que ela está trazendo, ok? E nós podemos, então, cobrar essa pessoa por essa informação que não está adequada ou que está adequada no caso. Agora, lembrando mais uma vez, isso não nos isenta da culpa, tá? De publicar algo que não é validado. Agora, se você puder passar para mim o próximo slide. Reconhecer os vários tipos de mensagens que recebemos é essencial para que possamos nos informar, tomar decisões e participar ativamente da sociedade. Tudo que nós buscamos, gente, são que as gerações de vocês, né, desses alunos que estão se formando agora,
seja uma geração crítica pelo lado positivo, ou seja, que saiba olhar para uma informação e dizer, opa, peraí, será que essa informação está adequada? Aí passa pela rubrica, né, que nós conversamos até agora, será que essa notícia que eu recebi agora, ela está dentro de tudo aquilo que torna uma notícia validada, né? Ela está trazendo evidências, ela tem especialistas, ela vai direto ao assunto, ela é objetiva, ela não fica mandando você clicar e clicar e clicar para conseguir chegar no ponto central daquilo que você quer, né? Então, quais são os tópicos nessas informações que mostram para você que isso deve ser lido e também repassado ou não, não é verdade? Então, é importantíssimo que vocês, como alunos, possam olhar para essas notícias, tudo que vocês recebem, especialmente, gente, devo dizer para vocês, vocês já estão no 9º ano, a maioria de vocês já usou o WhatsApp, grupos de WhatsApp, circula um grande número de notícias, né, que nem sempre são validadas, não é verdade? Não é muito comum, aliás, você receber uma notícia no WhatsApp, você clicar, ele te direcionar para uma rede social, e aí na rede social você já está lendo lá aquela informação, você verifica a informação e já está dito embaixo. Isso não é verdade, isso não aconteceu não, os comentários das pessoas. Então é muito importante que vocês olhem para aquela notícia, olhem de uma maneira diferenciada e tenham com vocês isso de não repassar e de dizer para o outro que repassou, olha, será que essa informação de fato aconteceu? Será que é isso mesmo? O que é ao contrário? O que não é? Entendem? Vocês são responsáveis por mudar essa geração e nós confiamos que vocês podem fazer isso, não é verdade? Ju, tem mais alguma interação, alguma pergunta? Sim, Rê, tem uma pergunta aqui que eu achei muito legal. A Yara está perguntando se a notícia pode influenciar o comportamento das pessoas. Olha que interessante. Notícias, propagandas, todo tipo de informação que nós vemos, ou recebemos, lemos, elas nos influenciam, tá? De alguma forma. Por isso que elas são colocadas em outdoors, né? De forma destacada, por exemplo. Então, não só notícia, tá? Mas todo tipo de mídia que nós recebemos, propaganda, reportagens, tudo isso nos influencia. Por isso que é importantíssimo vocês passarem tudo que vocês recebem por aquela rubrica, né? Até para pensar, será que eu preciso realmente comprar o mesmo batom que aquela blogueira está fazendo a propaganda? Será que eu preciso exatamente daquele tênis que está no outdoor aparecendo ali para todo mundo? Né? Então, tudo isso nos faz ser críticos para receber informação, filtrar, entender se aquela informação vale a pena ser passada adiante ou não, ou se aquilo serve para mim ou não, não é verdade? Ju, tem mais algum comentário, alguma pergunta? Não, Rê. Agora eu acho que eles compreenderam a aula, né? Infelizmente, a gente teve aqueles alunos que passaram a aula inteira falando outras coisas, mas é importante vocês saberem, alunos queridos, que o RA de vocês deixa a marca do que vocês estão falando, do que vocês estão escrevendo. Eu agradeço assim, imensamente quem prestou atenção, porque tiveram muitos alunos, professora Renata, que mandaram perguntas, responderam, e é nesse pessoal aí, ó, nessa galerinha que a gente ama tanto, que a gente tem que se preocupar, né, com eles. Eu quero agradecer também, pessoal, por vocês terem ficado conosco na aula. Espero que, a partir de agora, vocês comecem a olhar para as notícias que vocês recebem com outro olhar, com um olhar de criticidade positiva, olhando para aquilo e pensando, opa, será que deve ser, então, validada para mim como uma verdade ou não? E nós vamos nos aprofundar nesses assuntos nas próximas semanas, nas próximas aulas, ok? Vamos trabalhar sobre fake news também, que é algo que vocês trazem tanto à tona, de fato. Nós vamos também trabalhar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam a diferença para essa geração de vocês com minimizando essas notícias tão duvidosas que são lançadas por aí e valorizando as notícias que são de fato jornalísticas, responsáveis e que mereçam nossos créditos de serem repassadas e validadas. Até a próxima aula. Tchau, galera. Tchau. Até mais.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo